Eu sou um inscrito do canal do PH Santos, eu adoro a forma como ele se comunica com as pessoas e gosto de pensar que eu faço parte de um público-alvo que tem o QI acima de 90 para entender aquilo que ele está falando. E ele fala num nível tão alto que chega até a inspirar outros produtores de conteúdo, é o meu caso, a fazer a comunicação de uma forma mais fluida, elegante e racional. Mas eu confesso que eu perco totalmente a racionalidade quando eu me deparo com os nerdolas. E essa conversa, que deve durar pouco mais de 10 minutos, é para falar sobre os nerdolas que cercam, povoam, impregnam e contaminam a internet em todos os campos, principalmente na cultura pop. O PH gravou um vídeo algumas semanas atrás falando sobre os problemas que a Marvel Studios está tendo com os nerdolas, ou com aquela geração que se acostumou a ver os fortões, os heróis fortões vencendo tudo na base do tiro, da porrada e da bomba, e não se conforma com empoderamento feminino, não se conforma com o fato da Capitã Marvel ser a heroína mais poderosa do MCU, não se conforma com um Pantera Negra empoderado vindo de um reino africano com recursos ilimitados e sendo um dos heróis mais fodas que tem na Marvel hoje, e uma galera que não se conforma de jeito nenhum com a defesa ou os discursos em defesa das comunidades LGBTQIA+. É fácil identificar esse grupo. Normalmente é um moleque branco, criado em apartamento pela avó, que não sabe o que é pagar boleto na vida e que dependeu do cartão de crédito do pai para comprar o PlayStation 5. Essa mesma galera que fica destilando hate e ódio na internet, achando que é piada ou fingindo que é liberdade de expressão. Normalmente, quando essa galera abre a boca para falar as bobagens que falam, não assumem as consequências. Alguns deles fogem para outros países e, de forma até engraçada, acabam descobrindo que em outros países não é tão legal quanto eles acreditavam que fosse, porque tem que pagar tudo para fazer, você tem que pagar os profissionais para instalar as coisas em casa, o combustível é caro, você pode ser passado para trás na compra de um carro usado. Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. A nerdolagem brasileira tem um símbolo maior, mas eu me recuso a ficar falando o nome de bicicleta velha ou de difamar a imagem de uma marca de bicicletas. Se vocês não entendem as referências, pelo amor de Deus, eu acho que vocês precisam fazer algum exame cognitivo. Então é essa geração que assistiu durante 10 anos os filmes que a Marvel Studios lançou desde 2008 e assistindo filmes do Homem de Ferro, do Capitão América, do Thor, que não se acostumou, não se adaptou com um mundo em transformação, tal e como aconteceu nos últimos 15 anos, pelo menos. Os discursos de empoderamento das minorias apareceram, falou-se mais sobre o racismo, falou-se mais sobre violência contra a mulher e dando protagonismo e empoderamento para as mulheres. Então é uma galera que não se conforma com esse mundo em transformação. Eles ficam esperneando nas redes sociais de que estão acabando com o mundo deles, acabando com as tradições, as gerações. Pessoas que reclamam que a Ariel, a pequena sereia, agora é negra. Amigo, dizer que estão acabando com a sua infância porque a sereia agora é negra me faz questionar a sua inteligência, porque onde diabos você acreditou que sereia existe? Olha, são bobagens que eu vejo e leio de tempos em tempos nas redes sociais que me levam a pensar que é uma geração que não aprendeu a pensar, porque estamos falando de adolescentes ou pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jovens adultos e adultos frustrados. Adultos que não aprenderam em casa que o mundo é plural e não singular. Gente que viveu na própria bolha. É a galera cujos pais batizaram Dinhezo e Valentina e foram criadas pela avó Vitória dentro do apartamento. E o pior é que a avó e a avô também têm culpa no cartório disso, mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo. Dito isso, a Marvel Studios está tomando medidas para poder remediar o mal que criou. Lançou a Marvel Spotlight, onde as histórias
que não se encaixam no MCU, que não vão para o mainstream, serão jogadas lá. Concordo que algumas dessas histórias que terão discursos próprios ou que serão segmentadas pela própria natureza de narrativa, muito provavelmente não seriam adequadas para o MCU, que os nerdolas tanto querem que sejam mesmo e que não mude de jeito nenhum. Mas quero acreditar que Echo e Blade serão histórias bem interessantes, mesmo não tendo a devida conexão que tem com o MCU. De alguma forma, essas histórias estão conectadas, mas você não vai precisar assistir, sei lá, o Guardiões da Galáxia Volume 3 para entender Echo, ou mesmo Hawkeye para entender a série da Echo. Isso é um passo para atender aquelas pessoas que só querem assistir histórias urbanas e não querem depender de assistir 18, 20, 30, sei lá quantos filmes que a Marvel tem hoje, 47, estou chutando um número, e não querem ter essa dependência de todo o MCU que foi criado. Por outro lado, o grande problema da Marvel nesse momento também é o fato de não ter histórias boas o suficiente para contar. O problema da Capitã Marvel não é a Brie Larson. O problema da Capitã Marvel é a nerdolagem. São os nerds frustrados que não aguentam o fato de ter mulheres empoderadas no cinema. O problema das Marvels, do filme As Marvels, é que ele tem um roteiro problemático, ele tem problemas de pós-produção, o terceiro ato do filme é horroroso, e eu só posso falar tudo isso porque eu assisti o filme. Porém, é evidente que ele passou por um processo de fritura prévia e boicote, porque teve muita gente que foi lá no IMDb e no Reddit ou em outras plataformas, Rotten Tomatoes, para fazer a avaliação do filme sem assistir o filme. Tem algumas plataformas internacionais que eu sei que exigem o envio do ingresso para você poder fazer a resenha. Mas em outras que não passam por esse filtro, esse filme foi detonado e eu sei que tem muita gente que sequer chegou perto do cinema para assistir as Marvels. Porque para uma galera incomoda ter 3 mulheres protagonistas, incomoda ter uma menina paquistanesa com poderes, incomoda ter uma mulher negra manipulando poderes. Bom, também me incomodou o fato da Monica Rambeau ter fechado lá a fissura no universo, lá, a incursão que a vilã do filme criou, sendo que a Capitã Marvel é a heroína mais poderosa do MCU, pode ressuscitar um sol, mas não pode fechar uma incursão. É muita coisa para a Capitã Marvel, mas para Monica Rambeau, que aprendeu os poderes dela, e eu estou sendo metafórico, semana passada, ela pode fazer isso. Então, perceba, crianças, a gente pode criticar as obras que a gente não gosta. Tá tudo certo, você não é obrigado a gostar de determinados filmes. Mas, no mínimo, você tem que falar sobre isso com propriedade. A propriedade de quem assistiu ao filme. E não dar achismo como se fosse opinião. Não destilar ódio e preconceito como se fosse opinião. Preconceito nunca foi opinião. E no Brasil, preconceito é crime há algum tempo. Preconceito racial, preconceito étnico, preconceito de gênero, misoginia, xenofobia, tudo isso é crime no Brasil. Então, meu amigo nerdola, que agora está preocupado porque algumas pessoas podem acionar advogados contra você ou seus pais, se é para criticar, pelo menos assiste ao filme. E cuidado com o tipo de crítica que você vai fazer. Nada te dá o direito de você ofender mulheres, negros, homossexuais ou qualquer tipo de minorias ou diferentes. E não venha usar a desculpa de que o mundo está se transformando em algo que você não gosta. Vai chorar na cama que é lugar quente. O mundo precisa se transformar em um lugar melhor, o mundo precisa evoluir e essa transformação vai causar impacto em todos nós. Estamos mudando, estamos nos transformando e chegando em algum lugar. É claro que não vivemos um mundo perfeito e isso vai ser difícil de ser alcançado. Na verdade, a perfeição coletiva é algo impossível porque pensamos diferente, somos indivíduos e temos históricos, personalidades, enfim, nós temos visões de mundo muito diferentes. Mas quando nós perdemos a capacidade de refletir sobre os fatos e basear nossa opinião nos fatos, nós estamos nos transformando em seres que não apenas deixam de raciocinar
na materialidade das ações ou na construção objetiva dos acontecimentos. Nós nos tornamos pessoas rudes, burras, imbecis, idiotas, ignorantes, acéfalos. Eu não gostaria que você se tornasse uma pessoa desse jeito. Eu trabalho todos os dias da minha vida a minha personalidade e as transformações da minha forma de ver o mundo para me tornar uma pessoa mais empática, mais inclusiva, mais respeitosa e que, por conta de tudo isso, eu possa me relacionar com as pessoas de uma forma mais aberta e sincera. E com alguma sorte ter mais intercursos físicos com pessoas do sexo oposto. Não vou negar, eu estou aqui para isso também. De qualquer forma, eu procuro ser um ser humano melhor a cada dia que passa. Isso se chama evolução. Aceitar as transformações do mundo aos 44 anos pode ser um desafio, principalmente quando você sente o medo de ter as suas convicções confrontadas com a realidade dos fatos. Mas melhorar, evoluir e crescer é sempre melhor do que estagnar. E rotular um filme apenas porque ele entrega empoderamento feminino, sem ter uma opinião consolidada sobre isso, é no mínimo uma pobreza de espírito que eu sinceramente não tenho mais paciência. O mesmo aconteceu com uma das maiores bilheterias do ano. Barbie foi pichado por muita gente porque era um filme que levantava bandeiras de empoderamento feminino e muitas dessas pessoas que criticaram ao filme dirigido por Greta Gerwig sequer chegaram perto da sala de cinema para assistir a obra. O problema da Marvel está nos roteiros ruins, nos diretores que não entendem as histórias, está até mesmo na torta de limão maneiro que o Bob Chapek deixou na Disney por transformar a Marvel numa máquina de produção em escala industrial, mas também está nos nerdolas que não aceitam o mundo se transformando porque ficam todos com medinhos do empoderamento que é dado para negros, homossexuais e mulheres. Tá com medo de quê, cara pálida? O Einstein do apartamento da avó, você tá com medo de quê? Você não precisa se casar com um homossexual. Você não precisa se casar nem com uma mulher, nem com uma mulher negra ou com um homem negro. Cara, vive a vida de uma forma mais leve. Tá? Eu não entendo. Eu não entendo esse medinho das pessoas. Eu não entendo essa revolta das pessoas. Eu simplesmente não entendo e eu tô começando a ter preguiça de tentar entender.